Rádio Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, pastor Mauro Muniz, professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para lecionar acerca de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que está iniciando o novo trimestre, segundo trimestre de 2021, que tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa lição ela foi comentada pelo pastor Rinaldo Renovato de Lima, que é ministro do Evangelho, professor universitário e bacharel em Ciências e Economia. É comentarista da revista das lições bíblicas adultos da CBAD. Atualmente é pastor titular da ADEPAR, Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte, membro da Convenção Estadual de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte e membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGA-DB. E nesta oportunidade estaremos mencionando a lição número 1, e deu dons aos homens. O texto áureo nos diz: pelo que subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica encontra-se em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Objetivo geral: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Pois bem, o comentarista, quando coloca aqui o título da primeira lição, e deu dons aos homens, e ele nos esclarece aqui acerca do texto áureo, ele pega o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 8, que é nós vamos ver ao longo desse trimestre, que é uma das distribuições da questão dos dons na Bíblia, que nós vamos ver que tem outros livros também que falam sobre isso, mas ele pega o versículo 8 do capítulo 4 de Efésios e nos coloca que Jesus, que subindo ao alto, quem subiu ao alto? Jesus Cristo. Ele subindo ao alto, deu dons aos homens. E na verdade prática, eu posso aprender com ela que é para nós cumprirmos a missão, que nós temos esses dons, que Jesus subindo ao alto deu-nos. Para quê? Para cumprir a missão de buscar ao Senhor Jesus Cristo, de pregar a sua palavra, que a igreja pode cumprir essa missão através desses dons que é nos dado para nos ajudar. O nosso objetivo geral que nós temos que atingir ao final da nossa lição é entender que esses dons são atuais, não foram deixados lá atrás no passado, não. São atuais, são para nós, para a nossa época, para os nossos dias. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispersos à igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão dos dons, ele vem a explicação da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia muito boa, que nós assembleanos usamos, e foi publicado pelas casas publicadoras das Assembleias de Deus, e ela diz que são manifestações sobrenaturais, concedidas da parte do Espírito Santo. Para quê? Para que nós venhamos a fazer a proclamação do Evangelho no mundo. Amém? Então, quando ele diz aqui, para o seu bem comum, que bem comum é esse específico que nós estamos enfatizando aqui, né? São muitas coisas, mas dentre elas a principal é pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles nos dão subsídio para que cheguemos à unidade da fé. A igreja, outro. Nós, através desse dom, nós conseguimos chegar como um corpo único do Senhor Jesus Cristo, e através desse corpo do Senhor Jesus Cristo possamos pregar o Evangelho a toda criatura e as almas se renderem ao Espírito Santo de Deus. Tópico 1. Os dons na Bíblia. Ponto 1. No Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há diversas palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que o Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros.
Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Pois bem, quando ele está nos falando aqui no Antigo Testamento a questão de dons, ele coloca significado da palavra dom, segundo o dicionário Wycliffe, ele significa dádiva, da onde vem, que é originado da palavra hebraica Natan. Inclusive eu tenho um sobrinho, um netinho, sobrinho chamado Natan, glória a Deus por isso, que é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Felicidade, meu amigo e meu sobrinho, meu neto Natan, filho do nosso irmão, pastor Gesiel. Então, quando ele está aqui nos falando que significa dar, esse dom era concedido, era dado no Antigo Testamento, que é o ponto que nós estamos estudando agora, a pessoas especiais, como reis, sacerdotes, profetas. Esses dons não estavam acessíveis ao povo em geral, como nós observamos no regime da Nova Aliança. No Antigo Testamento era só para sacerdotes, profetas, reis, pessoas que tinham cargos especiais para assim estar usufruindo desses dons. No Novo Testamento é o ponto 2. A palavra dom aparece com diversos significados que se relacionam ao verbo grego de dom. Este verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses capítulo 4, versículo 15, na Nova Aliança. Os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja promova a libertação dos cativos, ministre a cura a doentes e proclame a salvação a todo homem, para a glória de Deus. Também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Pois bem, quando ele está falando agora já no Novo Testamento, ele pega a palavra no significado do Novo Testamento, no original de dom, que também tem um sentido de dar. Assim como era lá Natan, dádiva, aqui também tem um sentido de dar na Nova Aliança. Então, para que era dado isso? Está disponível para que nós venhamos a proclamar a libertação dos cativos, ministrar a cura dos doentes e proclamar a salvação. E é interessante que, diferente do Antigo Testamento lá atrás do Antigo Testamento, nós vemos que para nós, no Novo Testamento, todos nós temos acesso a essas dádivas. E, afinal de contas, todos nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncie a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós temos este privilégio. Ponto 3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. O apóstolo preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-lo e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelização. Pois bem, quando estávamos falando aqui no ponto 2, uma dádiva para a igreja, por causa que é um dom, é uma dádiva para a igreja. Então, para nível didático, ou seja, aprendizado, de ensinamento, nós vamos dividir esses dons em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, essas 3 relações, esses 3 tipos de dons, de uma forma didática definida, nós encontramos, respectivamente, Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Ou seja, Romanos falando de dons de serviço, e 1 Coríntios falando de dons ministeriais, de 1 Coríntios em dons espirituais, e por último, de dons ministeriais, nós vemos a relação lá em Efésios. Então, Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente, são os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, para que era dado isso? O apóstolo procura exortar, animar, incentivar a igreja, explicar a igreja que tudo isso era dado para encorajar, confortar e edificar a igreja, para que venha tudo para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. Tópico 2: os dons de serviço espirituais e ministeriais. Ponto 1: dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, Paulo admoesta a igreja de que o membro não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Quem serve está prestando um serviço para alguém. Os dons de serviço listados são ministério, exortação, reparto,
exercer misericórdia. Se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja. Pois bem, quando estamos falando aqui no ponto 1 de dons relacionados ao serviço cristão, nós vamos falar no primeiro tipo de dom, que de uma forma didática nós dividimos em 3: serviço, ministerial e espiritual. Então, de serviço, que está lá em Romanos, capítulo 12, essa relação, nós vemos que esses dons não são dados para a pessoa se achar autossuficiente, muito pelo contrário, nós nos tornamos até mais humildes, mais dependentes de Deus. Nós vemos a nossa necessidade um dos outros, os dons de serviço. Os dons de serviço listados são ministério, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia. Então, cada um desses dons é dado para nós ajudarmos uns aos outros e não para pensarmos que somos maiores uns que os outros e queremos ser superiores uns aos outros. Ponto 2. Conhecendo os dons espirituais. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Uma característica em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Pois bem, quando ele está nos falando aqui de conhecendo os dons espirituais, ele bota a relação de 9 dons que se encontram lá em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, cura, fé, e aí por diante. 9 dons ao todo. Então, quando ele está nos falando aqui que esses dons estavam tudo envolvidos com a igreja de Coríntios lá atrás, que a vida dela pregressa era terrível, muito envolvimento com idolatria. Inclusive, era uma igreja muito abençoada que tinha muito dom, mas ao mesmo tempo também tinha muito problema, devido principalmente à sua vida pregressa, sua vida anterior, que tinha muito envolvimento com idolatria. Então, é-nos explicado, é-nos ensinado nas Escrituras para que nós venhamos a nos prevenir o surgimento de práticas condenáveis no culto. Isso tudo os dons nos ajudam a nós nos prevenirmos disto. Ponto 3. Acerca dos dons ministeriais. Efésios classifica os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedidos à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão; em segundo, promover o crescimento da igreja local; terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Jesus deu à sua igreja ministros para servi-la. O ensino está ligado à concepção de serviço, não à ideia centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Pois bem, quando estamos falando aqui no ponto 3, acerca dos dons ministeriais, agora dos dons ministeriais que estão lá em Efésios, ele bota aqui quais são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, quando ele está nos falando aqui que os propósitos deles era capacitar o povo para promover o crescimento, desenvolvimento da igreja, não é ligado àquela ideia centralizadora do Antigo Testamento lá atrás. Não era. Era com a visão de chegar o povo, de aproximar mais o povo, certo? Então Jesus deu à igreja esse ministro para servi-la. Nós estamos aqui como ministro do Senhor para servir a igreja de Jesus Cristo, diferente da ideia centralizadora, que é só o sacerdote que tinha esses dons, toda a igreja pode ter, para que nós possamos servir uns aos outros e assim engrandecimento e louvor e honra e glória do nosso Deus e da sua igreja, crescimento dela para a honra e glória. O terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Ponto 1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas é que os pentecostais tendem a se achar superiores. Isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão em tratar desse assunto com os crentes em Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servir a igreja de Cristo. Pois bem, quando estamos falando aqui sobre a questão de os dons são importantes sim. Então, as pessoas que essa palavra aqui, cessacionistas, acreditam que cessaram, eles acreditam que isso daí deixa as pessoas como arte superior. Infelizmente, como comentarista pastor Rinaldo Renovato de Lima comenta nessa lição, realmente é verdade em alguns casos, mas não é o objetivo dos dons. Os
dons espirituais tornam-nos até servos um dos outros, para nós servirmos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele está nos falando aqui que nós pentecostais tem essa tendência, mas não é no geral, e também a ideia dos dons não é isso, mas na verdade é resgatar a noção de serviço do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo disse assim em certa feita: olha, vocês vão me chamar de mestres, e eu sou. Mas se eu sou mestre, eu lavo os pés dos discípulos, imagina o que você não deve fazer. Se o meu mestre, o Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, o meu Senhor, lavou os pés dos discípulos, mais serviço, ainda mais eu tenho que fazer na sua igreja. É por isso que ele deixou os dons, para melhor servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons, apresentada em 1 Coríntios 12, é a diversidade. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação em que havia em Coríntios, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados com a necessidade de cada igreja local. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da diversidade dos dons, é interessante como o comentário se coloca aqui, que essa diversidade, ou seja, diverso, cada um tem uma função, cada um tem uma missão, mas é tudo para ter uma unidade e ao mesmo tempo mostrar sua multiplicidade. E a questão dos dons é muito ligada à questão do corpo. O nosso corpo, por exemplo, a minha mão, ela consegue, aqui através dos meus dedos, consegue gesticular, mas consegue gesticular porque meu braço está preso ao corpo e que está ligado à cabeça. Minha cabeça está mandando comandos para gesticular. Então, tudo independente do outro. Se eu estou aqui em cima na laje agora, é por causa que minhas pernas me trouxem aqui. Então, quer dizer, é essa diversidade para que eu seja um corpo único e mostre tudo que eu posso fazer através do meu corpo. Andar é uma coisa diferente, mas tudo para a unidade do meu corpo. Meu braço pegar, as minhas mãos pegar mas é tudo para a unidade do meu corpo. E as minhas mãos pegam por causa que elas estão ligadas ao meu corpo através do meu braço. E aí por diante, e tudo ligado à cabeça. Então, ele quis mostrar também, o comentarista pastor Rinaldo também mostra que esses dons talvez estejam ligados intimamente aos problemas de cada igreja. Assim como veremos, os outros dons são necessariamente ligados à igreja, como nós veremos lá em Efésios e veremos também em Romanos. Ponto terceiro, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante no exercício dos dons, mas com humildade. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, dons, e o 14, línguas e profecia. Pois bem, quando estamos falando aqui da questão de autossuficiência e humildade, os dons espirituais são concedidos não por mérito, não é porque eu mereço, é porque eu falo melhor, não é porque eu sou mais bonito, que na verdade eu não sou, mas não é porque eu sou um presbítero, não, um pastor, não, nada disso. É algo que nós podemos ter, nós podemos, não podemos nos orgulhar de portar de modo arrogante no exercício. Nós podemos nos alegrar sim, temos os dons de Deus na nossa vida, mas com humildade. Use-o de coração sincero. Aí o comentarista pastor Rinaldo, ele coloca aqui, talvez seja por isso que o capítulo 13, que fala sobre amor de 1 Coríntios, o capítulo 13 esteja entre o 12, que fala-nos de dons, e o 14, que fala de línguas e profecias. Coisas que têm a tendência de engrandecer a pessoa se achar tal, nariz empinado, assim, ó. Não. Mas no meio desses dois, talvez seja por isso que foi colocado o capítulo 13, falando do amor. Conclusão. O estudo dos dons de Deus é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais
para a igreja na história. Pois bem, quando ele está nos falando, concluindo a nossa lição, ele está nos falando que dons são para os nossos dias, não são algo que cessaram, como sensacionalistas pensam. Não, eles são para os nossos dias, desde lá do início da igreja até agora também. Então busquemos os dons do Espírito, exemplo, para demonstrar o exemplo da multiforme graça de Deus para a igreja, a graça de Deus para a igreja. Então, hoje não há na Bíblia nenhum versículo que diz que isso terminou, mas é por nossos dias, para que venhamos a buscar mais e mais, e através dessa multiforme graça, para a igreja ser ajudada, ser glorificar a Deus e Deus ser glorificado em toda a nossa vida. Dito isto, como eu costumo sempre dizer, chegamos ao final de mais uma lição. Essa revista de Escola Bíblica Dominical que está sendo comentada pelo pastor Rinaldo Renovato de Lima. Dons espirituais e ministeriais, servir a Deus e aos homens com poder extraordinário. E então, neste domingo estivemos estudando e deu dons aos homens. No domingo que vem estaremos estudando o propósito dos dons espirituais. Daqui até lá, o jeito que eu costumo sempre dizer é só vitórias!